Olá, como prometido, o sorteio, e depois, né, eu apresento como vai ser, enfim, explico um pouco melhor como vai ser o trabalho de seminário, que é a B2, né, parte da B2, da disciplina de CTDIC. Então, assim, foram 4 equipes que me mandaram, né, os nomes, vou colocar aqui rapidinho na tela para vocês saberem. Eu numerei, né, de 1 a 5 de 1 a 4, de acordo com a ordem que me foi enviada. Então, a equipe 1, por exemplo, tem Laís e Wender, Isamila, equipe 2, Nath, Paulo e Dayana, equipe 3, Helena, Marcílio, Eduardo, equipe 4, Liliana, Charles e Patrícia, né? Entre outras pessoas, está aqui fazendo rápido para não ficar tão longo. E eu deixei espaço para a equipe 5, considerando que no debate foram 5 equipes, né? Mas quando eu falar equipe 1, né, já sabem que eu vou seguir esta ordem, claro, né, quando eu mandar o artigo eu já mando direcionado para as pessoas de cada dos 4 grupos que me mandaram, né? O quinto não apareceu até agora, pelo menos até o momento desta gravação. E aí eu vou fazer, né, a partir de um sorteador digital, colocar de 1 a 18 e vou escolher 5 números de 1 a 18 porque eu tenho, né, eu separei durante o semestre letivo 18 artigos publicados em periódicos, né, e enfim, quando é publicado em periódico é porque, né, passou por avaliação de pares, né, de outros pesquisadores, e que tem diversos temas, né, desde pandemia, é, sobre sites, né, que tentam desmistificar a desinformação, a utilização do Instagram a partir de marcas em Fortaleza, consumo cultural, uso do WhatsApp no jornalismo, entre outras coisas. Esses temas estão aqui porque o objetivo desse seminário é tratar de uso e apropriação de mídias sociais, né? Tem algumas questões mais ligadas para marketing e mercado, outras questões ligadas à informação e outras à desinformação. Então, quando aparecer o número, mostra daqui a pouco, então é referente a isso. Uma outra coisa importante, né? Como a equipe 5 não mandou os nomes, a equipe 5 vai começar a apresentar caso apareça. As outras equipes vai ser de acordo com a ordem numérica. Então, a equipe que apareceu o número menor vai ser a segunda a apresentar. A equipe que aparecer, consequentemente, um número maior vai ser a última a apresentar, né, seguindo esta ordem. Então, vamos lá, né, tá aqui o site, deixa eu corrigir, senão ele muda, né? Não, então, sortear 5 números, considerando a possibilidade de 5 equipes, e o número de 1, números de 1 a 18, não tem nada marcado aqui. E aí, enfim, então, anotar aqui também do lado, mas a equipe 1 vai ser o artigo 8, deixa eu verificar aqui do lado, que é sobre vídeos referentes à Covid-19 no YouTube, e aqui, assim, é uma síntese bem palavra-chave mesmo. A equipe 2 fica com o artigo 11, que é sobre a utilização do Instagram por marcas em Fortaleza, acredito que seja isso. A equipe 3 vai ficar com o artigo 18, que é o uso do WhatsApp por veículos jornalísticos. A equipe 4 ficará com o artigo 12, que é a discussão sobre a cloroquina no Instagram. E a equipe 5, se aparecer, vai ficar com o artigo 6, que também trata disso. Deixa eu só. Que também trata, coincidentemente, disso, né? Mas é um outro artigo, estava aqui abrindo em paralelo para verificar, né? Mas são publicações diferentes que tratam desse tema. E aí, né, consequentemente, a ordem acabou que ficou mesmo, né? Mesmo no sorteio, a equipe 5 vai começar a se aparecer, e aí em seguida vem a equipe 1, depois a equipe 2, e aí só pula, né, para a equipe 4 e depois, né, fechando a equipe 3. E aí eu vou falar aqui novamente os nomes. Então a gente vai começar, se tiver equipe 5, vai começar com ela. Em seguida, a gente segue para a equipe
da Laís, Raíssa, Renata e companhia. Depois, para a equipe da Nath, do Paulo, da Jordânia e companhia. Aí vai para a equipe da Liliana, Patrícia e companhia. E fecha com a Helena, Juliana, Felipe, Marcelo e companhia. Então, esta é a ordem, né? E aí eu vou passar os artigos para vocês. Deixa eu tirar aqui para ficar só na minha tela. E como eu espero que seja essa atividade, né? Então, é a apresentação, ainda que sejam que a gente tenha grupos com muitas pessoas, que as apresentações durem o ideal, né, de 20 minutos. E aí, assim, tipo, eu considero, né, se passar 2 ou 3, enfim, mas não pode passar mais que isso. Então, é importante ter esse cuidado, porque a gente, além de tudo, está fazendo remoto. Por enquanto, a gente tem 4 equipes, mas pela quantidade de estudantes da disciplina, era para ter mais, né? Então, pode ser, deveria aparecer uma quinta, mas de repente aparece uma sexta apresentação, enfim. Vamos ver. Então, tentem se programar para 20 minutos. ah, Coisas relevantes, né, que eu normalmente peço para esse tipo de apresentação. É necessário não fugir muito do texto. Então, mas professor, eu não defendo o que está colocado no texto. Vocês vão ter um momento para isso, mas vocês têm que apresentar o artigo. Então, assim, usem 80%, né, do tempo para apresentar o artigo conforme ele está, e aí os outros 20% podem entrar, sei lá, né, alguma divergência sobre o que viu, né, alguma crítica negativa sobre o que viu, o que viram no artigo. Eu sempre peço para atualizar de alguma forma, né? Então, se tratar de alguma plataforma, enfim, digital específica, né? Tem um artigo de marcas de empresa, de repente trate de um perfil específico de alguma marca. Então, dá uma olhada, né, atualiza esse texto, vê a quantidade de seguidores, confere se realmente o que foi analisado naquele momento no artigo publicado continua do mesmo jeito, enfim. Né, se a discussão proposta, no caso Instagram e cloroquina, se segue muito forte, se algo mudou relativo a isso. Então, eu peço aí uns 20% do tempo para algum nível de atualização. Pode ser durante a apresentação, né? Durante, sei lá, estou apresentando aqui, ó, os perfis analisados foram esses e esses, que no momento da escrita do artigo tinha X seguidores, e agora, né, a gente verificou hoje, tem X mais 30, né? Mudou o número. Ou agora a discussão não é essa, a discussão teve uma forte discussão sobre determinado documento do Ministério da Saúde sobre a cloroquina em comparação com a vacina, enfim, isso também mobilizou muito as redes nas últimas semanas, enfim. Como é tecnologia digital, dá para fazer isso, né? Mas cuidado para, né, volto a dizer, né, que se tenha a maior parte, por isso que eu digo 80%, que seja como seja uma síntese do que tem no artigo, né, uma apresentação adequada do que tem no artigo, porque experiência de outros momentos destes trabalhos da disciplina, de pessoas que abandonarem totalmente o artigo e apresentarem outra coisa, né, apresentarem só o tema dele geral, e aí, assim, a ideia não é essa. Outros cuidados necessários, né? Então, a gente viu muito em metodologia a questão da citação direta e indireta. Tentem fazer essa prática de reescrever o que os autores originalmente falaram e, se necessário, né, ler o que está no artigo, indicar isso. Conforme os autores, enfim, né, segundo o autor, a autora, e aí vir com a citação direta, né? Porque enquanto professor é muito chato quando eu tenho que escutar a apresentação que basicamente lê exatamente como foi o artigo, né? Lê inclusive na ordem e aí por conta do tempo não consegue chegar no final. Isso é até um risco. Então, tomem esse cuidado também, já agora, de praticar a síntese das ideias, né? Junta 2 parágrafos e tenta sintetizar em um, enfim, para na hora de falar passar a interpretação, né, a possibilidade de que vocês leram realmente o artigo, né, que vocês não estão, vocês leram antes, né, não estão lendo e fazendo a leitura só naquele momento da apresentação. Então, tomem esse cuidado também. E, nesse caso, né, no que tiver, eu não olhei especificamente, né, com os artigos, se tiver alguma discussão
teórica, que seja muito da comunicação, enfim, né, não seja tanto, vocês não entenderam bem, pode apresentar de forma mais rápida, né? Normalmente os artigos seguem o padrão, né, o método dedutivo, então geralmente a parte mais importante está mais para o final. Então, assim, por isso também é importante ler o artigo todo para ver qual é a parte mais importante e aí não correr o risco de desperdiçar mais tempo em questões conceituais que não são tão relevantes, né, para apresentação em economia e perder justamente a parte propriamente dita de análise ou apresentação de resultados sobre o uso e apropriação da mídia social. Então, assim, se tiverem dúvidas sobre conceitos, quiserem explicação, obviamente seguirei à disposição de vocês, mas avaliem bem, né, o que é mais importante do artigo, cruzem essa informação com o tempo também, né, para dar mais tempo para aquilo que é mais importante, para o objetivo que é deste seminário. Então, assim, isso também é importante considerar, certo? E aí, acredito que, né, das dicas e das coisas eu falei tudo, e, enfim, antes ou após as aulas de comunicação e tecnologias digitais. E até mesmo antes do próprio dia, né? Normalmente eu entro 15 minutos antes, vocês podem tirar últimas dúvidas. Não precisa abrir a câmera, não precisa necessariamente estar de forma remota, então foi o que eu falei na aula de ontem. Se quiser gravar um áudio e mandar para um colega, uma colega colocar na hora. Enfim, se todo o grupo quiser gravar áudios, né, e tentar montar uma espécie de podcast sobre o tema, pode também, né? Até me coloquei à disposição de juntar os áudios, não editar nada, né, mas juntar os áudios desde que seja enviado até a sexta-feira anterior da apresentação, que aí eu tenho tempo para isso. Caso não, o próprio grupo ou alguém vai ter que ficar passando áudio por áudio ou vai ter que fazer essa junção, mas isso não significa que o trabalho pode ser entregue mais tarde, né, depois da aula, como os outros. Aí, nesses casos, na ordem de apresentação, né, tem que estar pronto para ser passado também, né? O ideal, nesse caso, antes até às 19 horas. E aí a apresentação vai valer até 8 pontos, uma parte é pela organização do grupo, né, até 6 pontos. Então, essas dicas que eu dei, né, se eu percebi que o grupo tem uma coesão, né, que tem uma ligação entre as partes, houve essa preocupação da ligação entre as partes, de como foi apresentado, né, se teve leitura, se a leitura, mesmo quando acontece a leitura, né, foi considerando que tem alguém ouvindo, então foi feita com calma, enfim, né, tudo isso, como foi organizado todo o texto. E uma parte individual, né, até 2 pontos, né, que é assim, professor, mas se eu gaguejar, se eu me atrapalhar, pode respirar, pode começar de novo sem nenhum problema. Mas, assim, é preciso demonstrar que, pelo menos da parte que você ficou responsável, você está apresentando algo que teve algum nível de compreensão e que tem relação, né, com as outras partes do trabalho. Então, isso é fundamental. Inclusive, né, na questão de seminários, organização em grupo, no final do ano passado, acho que dia 8 de dezembro, eu deixei em metodologia uma série de dicas sobre seminários, né? Então, podem olhar lá também. E aí os outros 2 pontos vão ser por comentários individuais relativos aos outros trabalhos apresentados. Então, se a gente tiver 5, vocês vão comentar 3 dos outros 5. Se a gente tiver menos, né, se tiver os 4 que tem agora, por enquanto, vão ser 2 dos outros 4, né? Eu deixei essa folga de um para que vocês sempre tenham, né, enfim, um tempo para se preparar para a própria apresentação. Então, tirando a equipe 1, que pode usar a apresentação seguinte para descansar, todas as outras equipes podem relaxar um pouquinho, uma antes, né, ou uma depois, enfim, da coisa que for melhor, para poder fazer as anotações. E esse comentário é simples, eu quero que vocês comentem o conteúdo que foi apresentado pelas outras equipes. Né, se tiver, sei lá, relação com o conteúdo de vocês, qual foi a parte do conteúdo mais interessante, né, do que foi apresentado, enfim, né, tem que ter essa relação com o conteúdo apresentado com outra equipe. Então, não adianta, né? Eu estou aqui lendo os arquivos, aí, o professor disse que tem 2 trabalhos sobre postagens no Instagram sobre a cloroquina. Eu vou fazer um comentário extremamente aleatório com a minha opinião sobre isso, sobre a cloroquina,
e dizer que eu comentei exatamente o que foi a equipe, né? Isso não vale. É necessário prestar um pouquinho de atenção que seja para pescar algo do que foi apresentado, anota, e aí não precisa ser texto, não precisa ser inclusive mais do que um parágrafo. Pode colocar numa frase ou num parágrafo só, e não é para vocês avaliarem se a equipe apresentou bem ou mal, né? Eu quero comentários sobre o conteúdo que foi apresentado, certo? Se vai apresentar com o PowerPoint, se não vai, enfim, é por vocês, né? É o que for melhor para vocês. Então, acho que é isso. Se tiverem dúvidas mais à frente, vocês podem me perguntar, né, como eu disse antes, ou depois das aulas, enfim, e-mail, Classroom e tudo mais. Certo? Até semana que vem.